Vamos meditar na santa e bendita palavra do Senhor. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia, João capítulo 10, versículos 25 até o 29. Ouça aquilo que o Espírito de Deus diz à igreja. Respondeu Jesus: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Amém? Lemos na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Irmãos, quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós olhamos para a imagem, olhamos para a pessoa de Cristo, nós vamos deparar com alguém que estende o seu braço, alguém que estende a sua vida, alguém que tinha apenas um objetivo na sua existência, e seu objetivo maior, claro, era satisfazer o Pai, era que a vontade do Pai se materializasse no seu dia a dia, e esta também deve ser a nossa vontade. Nós precisamos querer, desejar ardentemente que a vontade do Senhor se materialize, se torne uma realidade no nosso dia a dia, que possamos viver a vontade do Pai de uma forma intensa e uma forma maravilhosa no nosso dia a dia, tal qual Cristo Jesus viveu. Mas, além de querer a vontade do Senhor na sua vida, Ele também tinha e mostra nos seus atos e ações um cuidado, um super cuidado para com as nossas vidas. Nós vemos que Cristo, nas suas palavras, Ele sempre chama-nos a atenção para que nós possamos viver uma verdade que seja condigna, uma verdade que esteja de acordo com a vontade do Eterno. E quando nós, irmãos, nos submetemos a esta realidade, quando nós abraçamos esta causa, a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo, e quando nós o colocamos em prática, nós vamos ver diante da nossa existência o descortinar das bênçãos do Todo-Poderoso. As cortinas vão de ser rasgadas de alto a baixo e a glória do Eterno há de manifestar-se sobre a nossa existência, tal qual manifestou sobre a existência de Cristo Jesus. É interessante isso, irmãos. Muitas vezes nós temos uma vida muito pobre, uma vida mesquinha, ruim, aquela vida sem vida, apagada, luz sem luz, não é assim? Uma penumbra, na verdade. Mas não é assim que Deus quer que sejamos, não é desta forma que o Eterno deseja para nós, não é assim que o Senhor quer que sejamos. Ele quer, na verdade, que sejamos lâmpadas que irradiam a luz dos céus, e que nós possamos usufruir das bênçãos que Ele tem para cada um de nós. As bênçãos, o mover, a graça, a misericórdia, o poder, a autoridade, amados. O Senhor quer que isso seja uma verdade na nossa existência. Cristo Jesus, Ele usufruiu dessas verdades. Cristo Jesus experimentou essas verdades. Cristo Jesus foi uma luz que não se apagou. Em meio às crises, aos problemas, às dificuldades, perseguições, vemos que a luz de Cristo ainda mais acendia, ainda mais tornava-se intensa. Quando Ele estava na cruz, talvez no momento mais difícil da sua jornada sobre a face da terra, poderíamos até pensar, poxa, Jesus ficaria triste, abatido, uma situação complicada, extremamente complicada. Mas vemos que a luz de Cristo Jesus ainda mais aceso estava. E Ele diz: Pai, perdoa esse povo, Senhor. Perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem, não sabem o que fazem. Sabe o que é isso, irmãos? É a glória do Pai
que se manifesta, é a glória do Pai que se manifesta, é a glória do Senhor que se manifestou naquele momento de uma forma tão intensa em Cristo Jesus, que ele foi tomado pelas qualidades comuns ao Todo-Poderoso e a misericórdia ali foi praticada, e a misericórdia ali foi liberada, e as pessoas receberam de Cristo Jesus o perdão pelos seus atos pecaminosos. O Senhor não carregou sobre si um sentimento ruim, um sentimento de tristeza, de traição. O Senhor não carregou sobre si um sentimento de traição, não, de forma alguma. Ele jogou fora tudo isso e apenas liberou perdão sobre aqueles que o perseguiam e que queriam ver a sua morte. É assim que o Senhor faz na vida daqueles que creem. É assim que o Senhor faz na vida daqueles que amam ao Todo-Poderoso. É assim, irmãos. E é por isso, amados, que nós precisamos cada dia mais nos assemelharmos a Cristo. Nos assemelharmos a Cristo Jesus. É por isso que necessitamos nascer como ovelhas. Sim, irmãos, nascermos como ovelhas, ovelhas que trazem em si o DNA de Cristo, as qualidades de Cristo Jesus. Quando nós lemos o texto citado, João capítulo 10, versículos 25 e 26, ouça o que disse Cristo: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Aqui fica claro, amados, que a incredulidade que hoje impera no meio da sociedade, em meio à humanidade, é uma consequência da não filiação ao Senhor. Nós vemos que as pessoas vivem uma verdade que não corresponde àquela que é do Pai Eterno. E se essas pessoas vivem de forma diferente daquilo que Deus quer, a Bíblia diz: estes não são minhas ovelhas, estes não são minhas ovelhas. E eu quero fazer uma pergunta para você que ouve esta palavra. Tu és ovelha? Tu és ovelha de Cristo? Tu és ovelha do bom pastor? Eu quero afirmar para você o seguinte: se a tua resposta foi positiva, tens a obrigação de viver de forma que a glória do Senhor se manifeste na tua vida. Tens a obrigação de praticar atos semelhantes aos de Cristo. É impossível, amados, aqueles que são ovelhas de Cristo, aqueles que são ovelhas que carregam em si as qualidades de Cristo Jesus, viver de uma forma que não representa a Cristo Jesus. É impossível, irmãos, é impossível. Mas quando nós olhamos hoje para a igreja, olhamos para a sociedade, nós nos deparamos com pessoas que não se assemelham a Cristo. Já notaram isso? Quantas pessoas que não assemelham-se a Cristo? Quantas? O que está acontecendo? O que é que acontece? O que é que está acontecendo hoje no meio daqueles que se dizem povo do Senhor? O que é que está acontecendo no meio da igreja? Por que essa distância tão grande? Por que não trazem em si as marcas, as qualidades, a semelhança de Cristo? Carregam a sua Bíblia, frequentam a sua igreja, estão participando dos cultos, cantando, talvez são levitas, pregadores, mas os seus atos não os associam a Cristo Jesus em número, grau e gênero. Não os associam. Por que isso, irmãos? É porque as pessoas, queridos, as pessoas estão se afastando da verdade do Senhor, estão abraçando as verdades que este mundo tem a oferecer, estão afastando-se da presença de Cristo e aproximam-se cada vez mais deste mundo, abraçam esse mundo, aquilo que o mundo pode oferecer. Abraço, irmãos, aquilo que este mundo pode oferecer.
Mas eu quero afirmar para você que me ouve, não é assim que Deus quer. Não é assim que o Senhor deseja que sejamos. O Eterno quer que nós sejamos pessoas que representem a Ele nesta terra. Nós precisamos refletir em nossa vida a luz de Cristo Jesus. Uma luz intensa, verdadeira, maravilhosa. Mas, se eu vivo de forma que os preceitos de Cristo ficam em segundo plano, tem alguma coisa errada na minha comunhão com o Todo-Poderoso. Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. E essas mesmas palavras nós podemos trazer para o nosso contexto de vida. As obras que eu faço, eu particularmente, Pastor Elias, que você faz, você que me ouve, as obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Quais são as tuas obras? O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? As obras que você faz te assemelham ao Todo-Poderoso? Te assemelham a Cristo? Jesus, irmãos, ele usou esse texto para afirmar que as suas ações eram testemunhas verdadeiras que ele era do Senhor, E muitas vezes nós olhamos a vida das pessoas e não conseguimos ver esse testemunho que as associam a Cristo Jesus. Cristo disse que essas pessoas não são ovelhas dele. Não são ovelhas dele. Se você não é ovelha de Cristo, quem é teu pastor? Se as tuas ações, os teus atos não associam você a Cristo, ou seja, você não é ovelha de Cristo, quem é teu pastor? Quem é teu pastor? Já parou, já refletiu um pouco para ver quem é o teu pastor? Será que você não está equivocado? Ah, mas eu vivo Cristo. Será? As tuas ações, os teus atos, o teu agir assemelha-te a Cristo? Caso não há uma semelhança, eu quero afirmar que você não é ovelha de Cristo. E Cristo já diz isso há 2000 anos atrás. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Vocês não vivem as minhas verdades. Não praticam as minhas verdades porque não são as minhas ovelhas. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, irmãos. Muito grande. Porque vivemos dias complicados. Dias sensíveis. Muito sensíveis. Nos quais a filosofia, o humanismo, entre outras correntes muito loucas, tem envolvido a sociedade, tem trazido uma luz estranha à sociedade. E muitas vezes essas correntes, teorias, conjecturas, filosofias, elas têm adentrado a igreja, elas têm encontrado lugar na igreja, e quando elas encontram lugar na igreja, na vida das pessoas, elas quebram a comunhão dessas pessoas com Cristo Jesus. E aquelas que eram ovelhas, não são mais ovelhas, deixam de ser ovelhas, perdem a qualidade de ovelhas e torna-se algo que com certeza o Eterno não tem prazer. Nós precisamos, amado, estar atento a essas verdades, Ainda no versículo 27, Cristo diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouça, as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo, nós que somos ovelhas de Cristo, devemos escutar a sua voz. Mas o interessante, irmãos, para escutarmos a voz de Cristo, é preciso um coração sensível a Cristo, lavado, purificado, redimido, um coração totalmente restaurado, isento do pecado. Para ouvirmos a voz de Cristo, é preciso que haja santidade. Esses que são sensíveis à voz de Cristo, nasceram de Cristo, nasceram do Senhor,
são ovelhas, são geradas pelo Senhor, carregam em si as qualidades de Cristo, carregam em si o DNA de Cristo. Os seus atos, as suas ações são semelhantes ao do Mestre, fazem segundo o Mestre, agem segundo o Mestre. Amam o Mestre acima de suas próprias vidas. O seu maior interesse reside em fazer a vontade daquele que as gerou, e quem gerou foi o Senhor. Estes irmãos são ovelhas de Cristo, são pessoas que escutam a voz do Mestre e mergulham nas águas do Espírito, são lavados, são purificados, são redimidos, as suas vidas são feitas em novas. E tudo quanto fazem, todas as suas ações, tudo quanto falam, estes refletem a presença de Cristo nas suas vidas. Quando olhamos para essas pessoas, enxergamos a Cristo, e assim deve ser o nosso viver. É preciso que permitamos que olhem para nós, olhem para mim, olhem para todos nós, e que possam ver em nós Cristo Jesus, Cristo Jesus. Se porventura, irmãos, estão olhando para você, estão olhando para a igreja e não conseguem enxergar Cristo, sim, uma série de situações contrárias à vontade do Pai Eterno, eu quero afirmar, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecado, é tempo de buscar pela graça do Pai Eterno, é tempo de remissão, é tempo de restauração, é tempo de correr enquanto há tempo para a presença do Pai Eterno, para que você seja purificado e que seja transformado no sangue de Cristo em ovelhas do Mestre. E dessa forma terás um ouvido sensível e ouvirá a voz do bom pastor, ouvirá a voz do bom pastor, ouvirás a voz do bom pastor. E aqueles que ouvem a voz do bom pastor, esses procuram praticar os mandamentos do Mestre, procuram viver de acordo com a vontade do Mestre. E o Eterno diz: eu as conheço, eu as conheço, eu as conheço. Será que você é conhecido pelo Senhor? Você já parou para refletir um pouco a respeito disso? Será que Cristo te conhece? Será que Cristo Jesus te conhece? Você já parou para refletir qual o pensamento, qual a opinião de Cristo Jesus a respeito da tua pessoa? Qual a opinião de Cristo a respeito da tua pessoa? Amados, qual será a opinião de Cristo a respeito das nossas vidas? Qual será a opinião do Mestre? Será que Cristo Jesus olha para você e consegue visualizar em ti o bom servo, o servo fiel, a ovelha lavada, purificada, restaurada? Será que Cristo Jesus consegue enxergar na tua existência alguém digno de confiança, um companheiro, um ajudador na obra, aquele que pode ser chamado de servo de Deus? Qual será a opinião de Cristo Jesus a respeito da tua vida? Qual será? Como Cristo te enxerga? Como Cristo te enxerga? Nós precisamos aprender a nos colocar numa situação tal de perfeição, consciente que Cristo está nos enxergando, está nos vendo, e Ele precisa ver o melhor em nós. Ele precisa ver o melhor em nós. Ele precisa ver o melhor na nossa vida. Ele precisa ver o melhor na nossa vida. Ele precisa se enxergar na nossa vida. Difícil, hein? Mas Cristo Jesus precisa enxergar-se na nossa vida. Foi assim que Ele deixou na palavra, é assim a orientação que Ele nos dá, é assim que nós seremos conhecidos por Ele e seguiremos os seus preceitos verdadeiramente. Irmãos,
não seja bonzinho consigo mesmo. Eu, particularmente, procuro não ser bonzinho comigo mesmo com relação ao pecado. Eu procuro, amados, cada dia mais policiar a minha vida, policiar minha existência e moldar-me, dia após dia, moldar-me, ou seja, trazer cativa a minha carne à presença do Senhor, para que a glória de Deus se manifeste no meu viver, porque o meu interesse é ser visto por Cristo como ovelha, Eu quero que Ele olhe para mim e enxergue em mim a sua presença, enxergue em mim a sua imagem. Amados, nós precisamos almejar esta verdade. Nós precisamos almejar esta verdade como a corça anseia pelas águas. Precisamos querer, mais do que tudo, sermos ovelhas de Cristo. Eu preciso querer ser ovelha de Cristo mais do que o carro, mais do que a casa, mais do que o casamento, mais do que a felicidade, mais do que a prosperidade, mais do que tudo que este mundo possa oferecer. Eu preciso ansiar pela graça, pela presença de Deus na minha vida. Esse é o nosso primeiro objetivo. E a Bíblia já diz que devemos buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto, ou seja, eu preciso buscar em primeiro lugar satisfazer a Deus, satisfazer ao Senhor. E quando isso é uma realidade no meu ser, o Eterno nos transforma em ovelhas. E com certeza, conhece a cada um de nós, e nós vamos ouvir integralmente a voz do Mestre. Vamos ouvir a voz do Mestre, e melhor, vamos seguir ao Senhor, vamos seguir a Cristo, vamos seguir a Cristo. Nada nos parará, nada será impedimento, porque nós seremos cheios do poder. Teremos o poder do Senhor, e com esse poder, irmãos, nada ficará na nossa frente, porque vamos passar sobre todas as coisas, vamos seguir a Jesus. Receberemos dele poder e autoridade para seguirmos os seus princípios. E assim experimentaremos verdadeiramente o que é ser ovelha de Cristo. O que é ser ovelha de Cristo? E experimentar o cuidado do bom pastor. No versículo 28 e 29, Cristo ainda diz: eu lhes dou a vida eterna, por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Amém. Versículos 28 e 29. O Eterno, Ele ratifica a sua vontade, Ele confirma a sua vontade, Ele ratifica a sua palavra. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, inabaláveis na presença do Eterno, quando nós somos transformados em ovelhas que ouvem a voz do bom Mestre, do bom pastor, amados, receberemos a vida eterna. E junto com esta vida eterna, receberemos as bênçãos do Todo-Poderoso, porque vamos viver em nosso dia a dia. Enquanto aqui, como forasteiros nessa terra, viveremos as bênçãos do Senhor, experimentaremos as bênçãos de Deus. A glória do Senhor se manifestará sobre a vida daquele que crê. A glória do Eterno se manifestará sobre aquele que recebe do Senhor a vida eterna. E o Mestre diz: por isso elas nunca morrerão. O servo do Senhor não morre, o servo de Deus não morre. Aqueles que amam a Cristo não morrem, aqueles que são de Cristo Jesus não morrem, aqueles que são ovelhas de Cristo não morrem. Poderão passar por dificuldades, poderão passar por problemas.
O mundo pode fechar-se totalmente para ti. Você pode ver diante do teu horizonte, você pode ver na tua frente, você pode ver à tua frente um mundo escuro. Mas jamais morrerá, jamais perderá a fé, jamais deixará de seguir ao Mestre, jamais deixará de seguir na jornada, jamais sentará à beira do caminho. Aqueles que são salvos, que recebem a vida eterna, que são ovelhas de Cristo, não sentam à beira do caminho, não desanimam na jornada, não abandonam a jornada, mas dia após dia procuram estar próximo ao Mestre e a crescer na presença do Senhor. E diz a Bíblia que crescerão até alcançarem a estatura do varão perfeito. E é isso que nós precisamos para as nossas vidas. Morrer jamais. Morrer jamais. Desistir jamais. Parar jamais. Nos deixar envolver pelos problemas e perdermos de vista a Cristo jamais. Jamais morreremos, temos a vida eterna. Nada poderá nos arrancar da mão de Cristo, nada poderá nos arrancar da mão de Cristo, nada poderá nos arrancar da mão de Cristo. Não serão os problemas, não serão as dificuldades, não serão os problemas, não serão as dificuldades, as adversidades da vida, não serão as tentações, as condições financeiras, não serão nada, nada poderá nos arrancar das mãos do Senhor, inclusive Satanás e seus demônios. A estes nós temos o poder sobre as suas vidas, a estes o Eterno diz que devemos trazê-los debaixo de nossos pés, e quando o maligno, e quando o inimigo, o demônio levantar-se contra a nossa vida, ao invés de arrancar-nos da mão de Cristo, nós vamos submetê-los ao nosso pé, aos nossos pés, nós vamos submetê-los aos nossos pés, pisaremos sobre eles e declararemos a vitória de Cristo Jesus. É assim que a Bíblia ensina, irmãos. É desse jeito que o Mestre ensina. Nós não podemos nos sujeitar a nenhuma situação. Nós não podemos nos sujeitar a nenhuma situação. Nós não podemos aceitar a ação do mal sobre a nossa vida. Nós não podemos deixar que essa carne se levante dentro dos nossos corações. Nós não podemos deixar que a ambição, nós não podemos deixar que os maus pensamentos, nós não podemos deixar que os desejos do coração, que muitas vezes se deixa levar, nós não podemos nos deixar levar pelo coração, pelo desejo do coração, que muitas vezes se corrompe, quer se corromper, que muitas vezes quer se corromper. Nós não podemos, irmãos, porque nada pode nos arrancar das mãos de Cristo. Nada pode nos arrancar da mão de Cristo. Ele diz que o poder que Ele tem é maior do que tudo. O poder de Cristo é maior do que tudo. E quando nós somos ovelhas que creem, ovelhas que têm o DNA, que têm a marca, que têm a presença de Cristo, quando nós somos pessoas nas quais Cristo vê a sua imagem, nós somos, amados, guardados e protegidos, e nada poderá nos arrancar das mãos do Eterno, porque o poder de Cristo é maior do que todas as coisas. E eu preciso crer, você que me ouve, tu precisas crer que o poder de Cristo é maior do que todas as coisas. E a promessa do Senhor é que Ele te guarda, é que Ele te protege, é que Ele te envolve, é que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Versículo 29. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Amém? O poder do Senhor é maior do que todas as coisas. Ninguém poderá arrancar as ovelhas das mãos do Todo-Poderoso. Se você porventura perdeu de vista a presença de Cristo na tua existência, a culpa não é de Cristo, a culpa não é do Todo-Poderoso, não é do Espírito Santo, a culpa é tua. Certamente você desviou o teu olhar
desviou teus passos, sentou à beira do caminho, pegou um atalho, não observou a vontade do Pai Eterno, e quando assim acontece, irmãos, você fica descoberto, acessível a toda a ação do mal. É você que permite que o inimigo toque na sua existência. Mas aqueles que olham para o Mestre, amparados estão no Mestre. Aqueles que confiam no Senhor, amparados estão pelo Senhor. Aqueles que são ovelhas, nada pode arrancá-las da presença do Todo-Poderoso. Você é ovelha de Deus, nada pode te arrancar da presença do Senhor. O tempo pode esquentar, pode esfriar, pode secar, problemas podem surgir, dificuldades podem vir, mas nada poderá te arrancar da presença do Senhor. E se fores fiel, receberás do Eterno o livramento, receberás do Eterno a glória, receberás do Eterno o poder, receberás do Eterno a libertação necessária. E com certeza receberás também a coroa da vida. Receberás também a coroa da vida. A coroa que está reservada às ovelhas, àqueles que são ovelhas. Amados do Senhor, nós precisamos parar para refletirmos na nossa vida. Precisamos fazer um balanço na nossa vida. Nós precisamos, com muita coragem, fazer uma reflexão e vermos até onde nós temos a presença de Cristo dentro do nosso coração. Até onde, amados, eu sou habitável a Cristo? Até onde você é habitação para Cristo? A Bíblia diz de forma clara que é em santidade que precisamos viver. E eu quero afirmar para você que ainda hoje, Cristo só habita nos corações que são santos, que são lavados e purificados no seu sangue. Não há meios termos. Não existe a menor possibilidade de Cristo Jesus habitar no coração que tem apenas 50% limpo. Na verdade, irmãos, não existe percentual nesse aspecto. 1% é sujo 100%. 1% de sujeira invalida 100% o teu coração, porque 1% é pecado, e o pecado te afasta de Cristo. E nós precisamos, irmãos, nesses tempos em que pregam tantas coisas, é difícil, mas precisamos trazer a nossa carne cativa para o domínio do Espírito e vivermos conforme Cristo quer, ou seja, como ovelhas. E as ovelhas são aquelas que ouvem a voz de Cristo e elas seguem a Cristo de forma integral, de forma total. Nos seus corações não há lugar para nenhum outro sentimento, mas sim só para satisfazer Jesus. Que você seja uma ovelha de Cristo Jesus. A minha oração é que você seja uma ovelha de Cristo. Que você seja uma ovelha de Cristo. Carregue em si marcas comuns às de Cristo, DNA de Cristo. E que você seja visualizado por Cristo e que Ele enxergue em você a sua imagem, a sua presença. Amém? Que assim seja a sua vida, porque Cristo precisa habitar no teu coração. Você precisa ser ovelha de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te envolva, que a glória do Senhor seja uma realidade incontestável no teu viver, em nome de Cristo Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 412.